Opa, vou dar sequência, segunda parte da aula de hoje, né? A última coisa que eu falei foi sobre o equilíbrio. Eu falei que é um dos conceitos mais importantes. Tá meio lento aí, gente. Tá eu e o computador sem memória aqui. Aí eu falei que um dos conceitos mais importantes que nós temos é esse aqui, ó, de equilíbrio, tá? Que é o que ele começou a falar lá. E eu vou chamar a atenção toda hora. Qual foi a minha última fala na última aula? Que eu falei que é o seguinte: quase todos os exercícios de leis de Newton, e leis de Newton, gente, é o volume 2 quase todo, tá? Por quê? Porque tem um capítulo que é sobre as leis, que é só teoria. Só que aí, gente, o que eu faço? É, como eu tenho uma consideração muito grande por estudando, não vou fazer ninguém sofrer. Então, eu não vou ficar só em teoria, sem dar nenhuma aplicação. E aí fica difícil, depois quando eu for lá no capítulo 4, esse é o 3, teoria, que eu comecei agora. Aí eu vou lá no capítulo 4, tem as aplicações. À medida que eu vou andando na teoria, no capítulo 3, eu busco uma aplicaçãozinha ou outra para dar sentido ao que você está vendo. Senão fica muito abstrato, eu fico só na teoria. Aí chega lá no capítulo 4, eu tenho que ficar lembrando todo mundo do que eu falei lá no 3, para ficar fazendo os links, né? Aí eu evito isso. Então, 2 terços aí do nosso livro 2 aí é leis de Newton, tá? O que são as aplicações? Imaginar o que acontece no elevador quando ele está subindo ou descendo, quando ele está subindo acelerado ou retardado, quando ele está descendo acelerado ou retardado, quando ele está em movimento uniforme, o que acontece fisicamente ali dentro do elevador, tá? Eu vou discutir isso aí, beleza? Eu vou discutir essa questão. Opa, deixa eu voltar aqui para o meu equilíbrio. Eu vou discutir isso aí, tá? Vou discutir situações. O que mais seria situações assim de aplicações? Quando eu vou empurrar um bloco qualquer, né? Como eu mostrei, eu vou mostrar aqui situações do dia a dia aqui, né? Fazer força. Isso faz parte de aplicações. A parte de elevadores. Deixa eu eliminar um pouco da propaganda aqui. Né, o que acontece com alguém em cima de uma balança dentro de um elevador, ou o que acontece quando eu tento medir alguma massa dentro do elevador, né? O que vai acontecer, tá certo? Eu vou discutir. Isso é uma aplicação da lei de Newton, isso tem a ver com tô tonto já, para. Aí isso tem a ver com aplicações, que é o capítulo 4, tá certo? Entre várias outras aplicações que nós temos da parte de leis de Newton, tá? Plano inclinado, né? Momento de inércia, já viajou um pouco mais. Mas dinamômetro, que é a terceira lei, eu vou falar sobre isso. Vou mostrar dinamômetro, como é que eu faço para roldanas. Isso, roldanas, ó, é aplicações das leis de Newton. O que eu faço para diminuir uma força através de um mecanismo como esse aqui, ó, de roldana? Isso é aplicações das leis de Newton. Será que se eu associar mais de uma, né, como a terceira aqui, ó, será que facilita a minha vida, né? Ou não? Ou a física não veio para isso, é claro que veio. Que mais? Cara, todo dia que eu entro aqui tem uma novidade. É, então tem a parte de ação e reação, né? Quando eu faço força, né? Aqui são dinamômetros, medidores de força. Então quando só uma pessoa faz força e a outra segura, dá na mesma, tá vendo? Né? Não tem como, se a outra mão não é para mexer, é de vermelhinho lá, né? Se a outra mão não é para sair do lugar, não é para mexer, ela tem que responder com uma força, né? Determinada força, né? E assim por diante, né? Não depende, não interessa quem puxar, o outro tem que ficar parado, ele vai ter que exercer força também. Então essas situações do dia a dia eu vou discutir ao longo só que eu vou falar das aplicações, tá? Não dá para falar só de teoria, acho que fica cansativo, beleza? Então tem elevadores aí, tem mais de uma situação de elevadores que eu vou trabalhar. Tranquilos? Então vamos lá. Todo dia tem uma coisa nova aqui. Então isso aqui que é aplicações das leis de Newton pra gente, beleza? Então, eu vou dar alguns simulados também, né? Vai ter muita atividade, isso é 67% da nosso conteúdo do volume 2 é leis de Newton. Então, como eu disse na última aula,
Eu sempre inicio um exercício de física nesse assunto aqui, falando, considere o corpo em equilíbrio. Considere a somatória das forças, ou a força total, ou a força resultante igual a zero. Considere a aceleração nula, aceleração total nula, ou a resultante nula. Considere a variação da velocidade igual a zero. Considere o corpo em repouso. Considere o corpo em movimento. Aí eu cheguei num ponto-chave lá da última aula. Considere a velocidade constante. Poxa, foi mal. Quando eu falo para você considerar a velocidade constante, perguntinha. Eu estou falando que o corpo está em repouso ou eu estou falando que o corpo está em movimento? Quando eu falo que a velocidade está constante. Qual das Uai. duas? Por mim, eu acho que poderia ser os dois, porque a velocidade que ele fica quando tá em repouso, ele fica a zero por zero. Ele fica sempre paradinho, a velocidade é nula sempre. E quando ele tá em movimento, ele também pode ter uma velocidade constante em movimento. Exatamente. O conceito de constante, que às vezes a gente confunde, é muito bem respondido. É não variar. Agora, quando eu estou em repouso, obviamente que não está variando. Eu não tenho velocidade, mas o fato dela ser, ela é constante. Eu não tenho. Tudo bem que eu não tenho, ela é igual a zero. Mas ela está mudando? Não. Então ela é constante. E quando eu estou a 10 metros por segundo, por exemplo, poderia estar a 10 metros por segundo a vida toda. Constante. Então eu não defino quando eu falo que a velocidade é constante. Serve para os dois. Então vem um dos conceitos mais importantes que foi trabalhado lá no início da física, foi uma das primeiras aulas, que é por que, que o referencial. Opa! Re, referencial é tão importante em física. Às vezes você tem que chegar lá nas leis de Newton para ver por que, que o referencial é tão importante. Porque dependendo do eu só serve referenciais. Esse termo, olha só, por que, que eu sempre trabalhei primeiro leis de Newton? Porque aparece lá referencial inercial. Não sei se vocês vão lembrar, mas inercial. Inercial. O que, que é inércia? Essa lei que eu tô falando aqui. Inércia é a primeira lei de Newton, que é essa tendência, né, que os corpos têm de permanecer em repouso, né, se for o estado original dela, ou de permanecer em movimento uniforme, desde que não exista força. Tá? Então, primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Ok? Primeira lei de Newton. E lá eu já falava, lá no início, lá na cinemática, eu já falava assim, gente, o referencial tem que ser inercial. E na cinemática, e às vezes torcendo para alguém não perguntar, para mim não confundir ninguém, né? Na cinemática, no movimento e matemática, cinemática, eu já falava de referencial inicial. O que eu queria dizer, na verdade, é que era um referencial onde não existia força, perdão, existia força sim, não existia força sobrando, né, resultante. Não existia aceleração resultante, né, e não existia variação de velocidade, era velocidade constante. Era isso que eu queria dizer. Por isso que do ponto de vista físico, repouso ou movimento uniforme é absolutamente a mesma coisa. Eu estar do seu lado num carro a 100 km por hora e a gente ficar discutindo, eu em relação ao motorista ou eu em relação à superfície do planeta, tá certíssimo, tá? Porque depende do referencial. Carlos, Oi. o Cinemática aí, ele deu nome ao cinema por causa dos filmes passando, assim, as imagenzinhas? A ideia é essa. A ideia da cinemática, né? A matemática do cine, né? Do movimento. Então, a tradução de cinemática seria a matemática do movimento. Né? Por isso que faz referência a cine, né? Que é igual você falou, né? As fotinhas passando, né? Então seria as fotinhas passando. O que, que é um vídeo, né? É uma quantidade de foto passando em um certo intervalo de tempo, né? Então dá a ideia de velocidade, né? Dá a ideia de alguma coisa passando num determinado intervalo de tempo. Eu vou só apagar isso aqui para não ficar parecendo que eu estou ligando isso à aceleração. Mas a ideia é essa mesmo, tá? A ideia é exatamente essa. Bem, então vamos lá. Não, perdão.
Então foi o que eu disse lá nos slides anteriores lá, que ele queria criar essa ideia logo na primeira lei, te dá uma noção de força, te dá uma noção de equilíbrio e definir a tal da inércia. Então, se você imaginar uma superfície sem atrito nenhum, né? Sem atrito nenhum, a sua tendência é permanecer em movimento até que alguma força o impeça, né? Passe a atuar sobre você, uma força resultante passe a atuar sobre você, beleza? Mas antes de aprofundar na questão de força, situações de inércia são as mais diversas, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui um balde, né, e começar a fazer força, a tendência da água que está aqui dentro do balde é permanecer em repouso. Se eu começar a fazer força, tá vendo que até a tendência da água ela até inclina um pouquinho, meio que querendo ficar, né? Então ele consegue. Isso seria inércia. Oh, tchau. Isso seria inércia. Depois, olha só, inclina em sentido contrário. Por quê? Porque agora está sendo desacelerado, mas a vontade da água é continuar em movimento. Então, aqui eu percebo uma situação de inércia, tanto no início do movimento, uma tendência de querer permanecer no seu estado original, que era parado. Então, ela tende a querer ficar, então, querendo ficar para trás, onde ela estava antes. Né? E quando eu paro de atuar sobre ela, ela tem uma tendência em continuar em movimento. Né? Então, ela tem a continuar em movimento, que agora só existe uma força contrária ao movimento aqui, até ele estabilizar. Então isso é um exemplo de inércia, beleza? Isso seria um exemplo de inércia. Aqui outra coisa, né? Quando eu começo a fazer uma força que a tendência, né? A tendência no início eu perceber uma certa dificuldade para colocar a menina em movimento. Mas depois que eu coloco ela em movimento, como não atua nenhuma força sobre ela, né, a força aplicada foi embora já, a tendência dele é ficar dela, né, ou dele, não sei, continuar em movimento, né? Então, e vai ficar indefinidamente até surgir uma força para impedir esse movimento, tá? Vou até deixar valores aqui, que seria uma força contrária, né? Ou atrito ou alguém lá fazendo a força contrária. Aí eu consigo diminuir ou parar ela por completo, tá certo? Então, caso não exista nenhuma força atuando sobre ela, a tendência dela é continuar indefinidamente. Só vai parar se eu fizer uma força contrária. Então, desde que não exista forças contrárias, né? Vamos ver se eu paro ela aqui. Desde que não exista Tá. forças contrárias, fala, amigão. É igual tava vendo um vídeo no YouTube outro dia. Os caras lá no espaço, na estação espacial, pegaram daqueles brinquedos, sabe, que você roda e tal. Sim. Aí eles rodaram lá e ele fica rodando lá pra sempre, até alguém parar ele, porque não tem atrito, né? Não tem atrito com o ar, né? Você conseguiu isolar o ar. Eu dei até um. Falando um pouquinho sobre isso, até mostrei, lembra o vídeo que eu soltei? Eu soltei uma pena e uma. Mostrei um videozinho do pessoal soltando a pena e a esfera, né? A bola de boliche. E elas chegando no mesmo tempo porque não tinha resistência do ar, né? Então, é muito interessante. É tudo física, né? Então, é lógico que se eu pegar uma pessoa maior para tirar ela colocar ela em movimento, eu vou precisar de uma força maior, que a tendência dela, né, por ter uma massa maior, é justamente oferecer uma inércia maior. O que é isso? Uma dificuldade de sair do seu estado original. Então, inicialmente, isso aqui estava parado, tá? Deixa eu pegar uma situação que eu tenho atrito, porque atrito tá ali, entendeu? Por que eu não consigo tirar um negócio desse movimento? Que eu vou lá e faço força. Se eu não aplicar uma força maior para vencer a força do atrito aqui com o chão, ó, eu não consigo tirar esse cara do lugar. Eu vou só superficial, tá? Que eu não posso aprofundar em atrito, que é lá na frente. Então, é, eu faço uma força aqui, ó, e não consigo vencer o atrito. É uma forma de analisar. Eu não consigo vencer a inércia. Tem uma massa tão grande aqui do caixote mais o camarada em cima, que ela oferece uma resistência, ou seja, uma dificuldade te oferece uma dificuldade de sair do seu estado original. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu pego, faço uma força de, opa, 101 newtons. O que o atrito faz? Uma força, deixa eu colocar valores aqui,
Quando eu faço uma força de 100, 104, opa, 101, o cara não para aqui, 101, 99, enfim, eu faço a força de 101, o atrito também é 101, eu não consegui vencer o atrito, tá vendo que o chão é mais áspero aqui, ó, né? Não é um chão lisinho, evitando o atrito, então eu não consegui vencer a inércia, se você for pensar em primeira lei de Newton. Se você for pensar em força de atrito, eu não venci o atrito. Mas de toda forma, a força, existe força atuando? Existe. O carinha está fazendo uma força de 101, mas o chão também está fazendo uma força de 101. Né? Então existem duas forças aqui. Tem força resultante? Vamos colocar aqui. Não, né? Não tem força resultante. Olha lá, força resultante, zero. Então, enquanto a força resultante for zero, eu não consigo alterar a inércia, que é a tendência de ficar do jeito que ele está. Então, se ele está em repouso, a tendência dele é ficar em repouso. A não ser que eu vença a inércia. Faça uma força superior. Vai chegar uma hora que eu vou vencer o atrito aqui. E vou fazer uma força superior. Ah lá, venci. Venci em 116. Fiz 116 newtons a mais. Então eu venci a inércia, que era a tendência dele de ficar. Então, como eu estou fazendo uma força de 109 a mais, a tendência é acelerar cada vez mais, aumentar a velocidade do carinha cada vez mais. Beleza? Então eu consegui vencer a inércia. Tá certo? Só botar a velocidade aqui que a gente vê. Né? À medida que eu venci aqui com 109, a velocidade, o velocímetro lá só aumentando. Né? Porque agora eu venci. E para manter essa velocidade constante, basta eu fazer, agora que eu já coloquei em movimento, eu já venci, é só ir lá, diminuir a força, fazer exatamente o que? A quantidade exata do atrito, olha lá, a quantidade exata, difícil é fazer exata, exata do atrito, olha lá, minha velocidade parou em 20,3. Por quê? Porque agora eu estou fazendo o suficiente só para vencer o atrito. Então a minha força resultante total, ai, 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 passou a ser zero novamente. Opa, zero aí, ó, zero novamente. Então, como ela passou a ser zero novamente, voltei à inércia, que é a tendência de permanecer em seu estado de origem. Vai permanecer em 20,4 até que eu diminua a força que eu estou fazendo, aí o atrito fica maior e ele vai tender a parar, ou eu faço uma força maior e aumente a velocidade. Mas enquanto eu estiver fazendo a força suficiente para manter o movimento, eu vou obedecer a inércia, que é a tendência de permanecer, no seu movimento de origem. Vai ficar 19,6 aí o tempo todo. Tá? Carlos, Oi. a força de atrito ela pode ajudar a você ir mais rápido, tipo um morro? Sim. O Morro do Pode? Capeta. É, um morro. Né? Subiu o Morro do Capeta ali. Bem, ali, à medida que eu estou subindo o Morro do Capeta, vou ver se eu vou achar plano, vou falar de plano inclinado e a resposta vai ficar melhor depois, tá? A questão é essa. Física você tem que ter paciência porque você vai acumulando conhecimento e os fenômenos vão ficando mais fáceis de explicar. Na hora que eu estou subindo, tem algumas desvantagens quando eu estou subindo o morro. Quando eu estou na horizontal, bonitinho aqui, ó, é, a minha força peso, né, tá apontando para baixo aqui, tal. Não posso entrar muito em coisa que eu não falei disso ainda, né? Mas enfim, não preciso de massa. Quando eu estou subindo, vou falar meio assim qualitativo, tá? Não vou quantificar não, aprofundar muito não. Quando eu estou subindo o morro, vocês percebem assim meio que intuitivamente dá para entender. Como eu estou inclinado, o meu próprio peso, né, a minha própria massa, né, que é atraído pelo planeta, essa força que o planeta faz acaba me atrapalhando um pouco. Porque eu estou inclinado, essa força acaba me jogando um pouco para cima, para trás, né? O atrito é quem está me ajudando a subir o morro, ou andar num plano que seja. Porque quando eu estou andando, eu estou empurrando o chão para trás. Até quando eu estou andando, eu estou empurrando o chão para trás. Se você for parar para pensar, né? Você empurra o chão quando você está andando. Aí o chão te empurra para frente. Então você empurra o chão para trás e ele te empurra para frente. Porque isso aí já é a terceira lei, né? Então não estou querendo
misturar muita coisa não, né? Mas tá tudo interligado, né? Se você for parar para olhar. Então quando você está andando, o atrito ele é essencial para você andar. Graças à existência dele, você empurra, tenta andar numa superfície com patins, quem tem experiência, mas imagina você com patins, né? Em cima da superfície de gelo, patinação no gelo, você tá lá bonitinho e é, tentar movimentar ali não é fácil, porque o atrito é quase nulo, né? Tem as técnicas, né, para você movimentar ali numa boa e ter equilíbrio, mas a tendência sua é o que? Sem atrito, ter dificuldades para andar. Então, o atrito é o que? É você empurrar o chão para trás e ele te empurrar para frente. Então, ele está te ajudando nesse sentido. Ele não vai ficar, não sei se foi isso que você pensou, Davi, por exemplo, ficar na mesma direção em sentido da sua força, de onde você está indo, para te ajudar. Não, ele não vai fazer isso. Tá certo? Ele é só uma resposta à força que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu não fizer uma força suficiente, ó, fizer uma força de 99 newtons, e o atrito é de 99 newtons, no caso da caixa, eu não vou tirá-la do lugar. Mas se eu estou aqui sozinho, tentando andar, deixa eu ver se eu consigo, não consigo, né? Eu tenho que fazer força sobre alguma coisa. Se fosse possível simular aqui ele tentando andar, qualquer força que ele fizer aqui no chão, o chão responde e ele vai embora, porque não tem nada impedindo ele. Então, quanto mais força ele fizer, mais rápido ele vai para frente. Certo? Bom, se a gente for pensar aqui, por que essa caixa não saiu do lugar? Porque ela não venceu o atrito com o chão. Né? Por isso que ela não conseguiu. O atrito, seja o atrito com o ar, seja o atrito com a superfície, ele é sempre contrário à sua velocidade. Se você estiver na carroceria de um... Eu sei que não é permitido. Você está na carroceria de uma caminhonete. E o carro está em movimento, a caminhonete está em movimento. Você está lá todo igual Cristo Redentor, está sofrendo a ação de uma força sobre o seu corpo. Então a sua tendência, né, o ar está te empurrando para trás, porque você está indo para frente, né, dependendo do referencial. Então a força de atrito é sempre contrária. Você pulou de paraquedas, a força de atrito do ar é contrário. Né, você está caindo, mas a força de atrito do ar é contrário ao seu movimento. Você está subindo o morro, você está empurrando o chão para trás e o chão está te empurrando para frente. Certo? Então, o atrito, toda forma de atrito é sempre contrário ao seu movimento. Ele te ajuda nesse sentido aí. Né? Mas que ele vai ser uma força que vai te dar um empurrãozinho na mesma direção e vai lá embora. Né? Você faz uma força para a direita e vem o atrito, faz uma força para a direita também para te ajudar. Isso aí não vai acontecer nunca. Certinho? Tranquilos? Tranquilo. Isso aí. Bem, então, inércia. Acabei falando de inércia e somatória das forças aí, né? Então, tá aí. Esse aqui é o melhor exemplo que tem. Ó. Tem uma porque aqui, pena que aqui não tem atrito. Faça uma forcinha de nada ali, já consigo tirar ela do lugar. Coloca ela em movimento. Né? Ela adquire uma certa velocidade. Né? Eu fiz uma forcinha, ela vai ficar com essa velocidade o tempo todo. Isso é inércia. Tendência de permanecer no seu estado de origem. Ela só vai parar se alguém fizer uma força contrária, até zerar a velocidade dela. Quando zerar a velocidade, automaticamente você para de fazer força, ela está em repouso. Se você fizer uma força ali, você vai colocar ela em movimento de novo. Né? De propósito, eu coloquei a força em sentido contrário. Parei, inércia. Venci a inércia. Agora chegou no 18.8, vai ficar assim a vida toda. Beleza? A vida toda, mais uns 2 meses, só para garantir. Tranquilos? Isso é inércia. Agora, conceito de força. Né? O que é força? Deixa eu tirar esse carinha daqui. Força, eu tenho que aplicar força em alguma coisa, em algum lugar. Tá certo? Então, ó, só tem a minha força atuando lá. Ó. Certo? Então, aqui. A única força que está atuando é a minha, para a esquerda. Por isso que a somatória é a minha própria força. Velocidade. Assim que eu começar a interagir aqui, o que é força? Força é alguém interagindo com alguém. Então são duas massas interagindo. Então eu vou fazer uma força sobre esse carrinho, uma força de 50 newtons, né? E vou conseguir tirar ele do lugar. Isso é força. E a consequência de fazer força é o quê? Aí a velocidade está aumentando cada vez mais.
né? Até eu parar aqui instantaneamente. Beleza? Então, isso que é o conceito de força. Força, então, é a grandeza vetorial. Por quê? Uai, porque depende da direção e sentido. Eu posso fazer uma força em sentido contrário, de mesmo valor, em sentido contrário. Mudei a direção? Não. Mudei o sentido? Sim. Né? Então, é uma grandeza vetorial. Velocidade, também precisa saber qual que é a direção da velocidade. E o sentido dela também. Então, são grandezas vetoriais. Beleza? Então, é isso aí. Massa. Carlos, Oi. naquele último simuladorzinho que você colocou, que tinha os bonequinhos, Esse aqui. tem alguma diferença, assim, se você pegar dois bonequinhos iguais, um azul e um vermelho, colocar um no inicinho e o outro lá no final, tipo, no último, muda ou não? Seria isso aqui, né? É, Bem, não vai mudar porque ambos têm a mesma capacidade de fazer força aqui. Né? Então isso aqui vai dar nada. Né? A distância aqui não vai influenciar. Não nessa situação, nesse tipo de caso aqui. Então, você colocar ele no início ou no final, onde você quiser aqui, ele não vai sair do lugar porque ele é capaz de fazer a mesma força. Para que isso aqui aconteça, que ele saia do lugar, você de fato tem que realmente exercer uma força diferente para ter uma resultante aqui, ó. Agora eu tenho um cara fazendo o dobro da força aqui para a direita e eu tenho uma resultante, o que que sobra, né? Sobra 50 para a direita, né? Aí ele vai sair do lugar, né? Aí eu vou vencer. Né? Então o que acontece é isso aí. Tem que ter uma força resultante, né, atuando sobre essa determinada massa aqui, tá certo? Pena que eu não tenho valores aqui, né? Aqui até que eu tenho. A menina tem 40, né? Vamos lá. A menina tem 40. Dá até para fazer cálculo aqui, ó. Tá? Deixa ele empurrar isso aqui. Se ele fizer uma força de... Olha que a força aqui é variável, né? Deixa eu voltar aqui. Se fizer uma força fixa aqui, que ele já começa aqui, né? Uma força fixa, sei lá, pode ser 30. 30 ou 50, né? Sobre uma força... Quase deu certo. Faço uma forçazinha aqui. Deixa eu colocar meus valores aqui. Aí eu faço uma força aqui de 50 newtons. Tem que ficar atuando, então 50 newtons. 50 newtons numa massa de 50 newtons. Eu consigo descobrir qual que é a aceleração. Qual que é a variação de... Olhando aqui, eu estou vendo que está tendo uma variação. Então, eu tenho uma força de 50 newtons atuando sobre uma massa de 50 quilogramas. E eu tenho uma variação de velocidade ocorrendo aqui. Ó. Então, eu consigo calcular essa força aqui. Né? E essa força ela é proporcional. Se eu aumentar a massa, olha como é que diminui aqui. Ó. Né? A mesma força de 50 newtons, a variação já diminuiu bastante. Então, a aceleração aí diminuiu bastante. Tá certo? Já diminuiu bem. O carinha já foi até embora. Tá? Então, tem uma relação aí de massa, tá? Com força. Né? Quanto maior a massa, maior a força que eu tenho que exercer aqui. Então, diretamente proporcional. Quanto maior a massa, maior a força. A aceleração, ela é inversamente proporcional à massa. Você viu lá que aqui ele vai adquirir uma certa... Opa, esqueci de colocar os valores aqui. Ela vai adquirir uma certa aceleração. Beleza? Aí eu vou lá só para avacalhar, vou lá e ponho uma geladeira em cima. Aí ponho outra pessoa em cima também. Aí vou lá e faço a mesma força. Como é que o sistema já está lento? Bem lento. Né? Então minha aceleração é inversamente proporcional à aceleração. Aceleração inversamente proporcional à massa. Coloquei massa demais ali, né? Coloquei 330 quilogramas ali. Então eu vou ter uma aceleração bem baixa. Caso contrário, eu tenho que aumentar muito a força para ter uma aceleração maior. Então força é proporcional à massa, mas é inversamente proporcional à aceleração. Tranquilos? Falei um pouquinho de aceleração, falei. É lógico que eu vou aprofundar nisso aqui, né? Só que antes,
tá? Eu vou pular que eu fiz isso no simulador. Foi o que eu quis dizer aqui, foi isso, ó. Se eu aumento a massa, eu tenho que aumentar a força também, né? Isso para uma aceleração, para que os dois tenham a mesma aceleração, eu tenho que, se eu dobrar a massa, eu tenho que dobrar a força, tá certo? Agora, se eu quero, se eu dobro a massa, né? Quero manter a velocidade aqui, ó, quero aumentar a velocidade. Se eu dobro a massa, quero manter a força, né? Perdão, eu vou diminuir a aceleração. Isso aqui vai demorar. Esse segundo aqui vai ser bem lento, porque eu estou fazendo a mesma força sobre uma massa bem maior. Foi o que eu simulei lá, né? Ficou melhor. Aí eu chego no meu conceito de segunda lei, tá? Eu não vou passar muito daqui não, senão eu falo as 3 leis e não faço exercício nenhum. Então, próxima aula, eu vou voltar resolvendo exercício da primeira lei. É bom que revisa, né? Vai dar um intervalo de uma semana aí. É bom que revisa. E resolvendo alguns exercícios de segunda lei. Tá? A segunda lei, o que eu falei que eu vou fazer de vez em quando? Eu vou pegar algumas aplicações da segunda lei. Tá? Como assim? Exercícios como, por exemplo, como esse daqui ou esse outro aqui, ó, né? Se eu for empurrar esse objeto aí, o que acontece? Deixa eu pegar um objeto mais simples aqui, ó. Tem que puxar esses dois aqui. Eu sei que tem 2 minutinhos só, né? Mas só pra... Vou desprezar um bocado de coisa aqui. Isso aqui é a aplicação. E eu vou fazer isso, tá? Não vou esperar o capítulo 2, porque senão vai ficar muito abstrata a nossa aula. Então, se você imaginar aqui que você tem duas massas, vou pegar aqui 10 quilogramas, amarrado em outra massa aqui de 10 quilogramas. Você vem aqui e faz uma força de 100 newtons e quer saber qual que é a aceleração do sistema, né? Quer saber qual que é a força que o B faz em A, né? Porque você está fazendo força no B. E o B, através do cordão, transfere uma força aqui para o carinha A. Né? Então, vou discutir esse tipo de coisa. A princípio, aqui eu vou só pegar o conceito da segunda lei, para encerrar a aulinha de hoje. Vou só pegar o conceito da segunda lei, que é o quê? Quem faz força, lembra que eu pedi para vocês pensarem em força como sendo interação? Então, quem faz força em alguém, uma massa. E com um objetivo, né? Que tem uma consequência. Né? Qual a consequência? Variação da velocidade. Então, a força total que foi feita foi de 100 newtons. Acho que vocês até viram isso no nono ano. Tudo bem que eu fiz 100 newtons no cara B e ele transferiu para o A. Mas vamos enxergar isso aqui como se fosse uma coisa só. Então, eu vou considerar como se fosse um corpo só de 20 quilogramas. Oi. 12h40. Já foi, né? Então, só para fazer essa continha simples aqui, eu chegaria à conclusão que a minha aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Fruto de uma força de 100 newtons atuando sobre dois corpos interligados aqui, que gerou essa aceleração aí, que é 5 metros por segundo a cada segundo. Tranquilos? Então isso aqui é meio que uma aplicação da segunda lei, que está lá no capítulo 4, mas eu vou sempre puxar o básico, o mínimo, tá? Não vou explicar os 2 capítulos de uma vez, não. Tá? As partes mais complexas eu vou deixar para depois. Tranquilo, galera? Então até a próxima aula. Eu dou aula para vocês amanhã, infelizmente, então fechou.